Ah, quanta magia vi naquele pequeno e impressionante amigo, que me encantou com uma história tão simples, saída das páginas de papel, e que povoaram a minha mente, o meu sentir e me levaram para um mundo tão gostoso, tão rico, tão mágico. Mexeu tanto comigo que eu queria partilhar com alguém. Esse pequeno trecho faz parte da minha palestra que estou montando e estruturando para compartilhar com vocês a minha história de como foi que um pequeno livro trouxe uma montanha de informações para mim. Agora há pouco nós tentamos fazer uma live com os meus amigos memoráveis incríveis, que estou compartilhando conhecimento. Faço parte de um grupo, Memoráveis na Rede. Esses memoráveis encontrei no Instituto De Angela, que é o curso de palestras que eu estou fazendo. Estamos montando nossas palestras com roteiros estruturados. E o Instagram não quis, não liberou para a gente participar juntos. Mas, como eu compartilhei com vocês que nós estaríamos aqui às 6h30 da manhã, eu quero deixar um pequeno trecho para vocês, que estruturar uma palestra é importante, e uma das estruturas é o storytelling. Storytelling é tão importante, contar uma história é tão importante dentro da palestra, porque ela vincula, tem um vínculo, ela compartilha, e todas as pessoas gostam de histórias, não é verdade? Quem é que gosta de história aqui? Levante a mão. Eu sou contadora de histórias, eu sou atriz, eu sou professora, eu sou palestrante e eu compartilho esses conhecimentos junto das minhas histórias. A minha história, ela começa, como tem as estruturas, né, para fazer o storytelling dentro da palestra, então aqui eu vou compartilhar com vocês como é que a gente começa a fazer essa estrutura. Então eu vou olhar no meu roteiro, porque eu também estou em aprendizado. A arte de contar história, quem não gosta de uma história, como eu disse, para lembrar da sua história, às vezes você não consegue lembrar de coisas, né, mais antigas. Então, chame sua família, tome um café com ela, né? E aí você pergunta: "Oh, você lembra, mãe, de alguma coisa que eu fiz de interessante? O pai, você lembra de algo que aconteceu lá naquela época onde a gente morava? Minhas irmãs, né? Porque eu tenho duas irmãs, nós somos em três irmãs. E aí você vai fazendo um roteiro das suas melhores histórias para compartilhar dentro da sua palestra. Aí você tem que ter qual foi esse momento especial, quando você poderia, ou quando você conheceu alguém, tipo, quando eu conheci meu marido, quando é que foi? Ai, quando nasceu meu filho, o que aconteceu? Quando eu fui fazer uma viagem internacional, como é que foi? Então tem várias coisas que você pode ir anotando para depois estruturar algumas histórias. Agora veja bem, a história sobre você não é sobre você que o seu público quer saber. Você tem que contar uma história que vincula alguma estratégia com seu público, porque não é sobre você, é sobre o poder da transformação, ou algo que vai mexer com o seu público. Você já sabe quem é o seu público? Para quem você quer falar? Para quem você quer compartilhar? Ou não, às vezes o público que você ainda não sabe quem é, ou já sabe, pode vir outros, porque pode conectar a sua história e um aprendizado para que tudo isso aconteça. Então, construir histórias também é um plano de ação. Um plano de ação que você vai realizar do começo e ligar ela lá no final. Qual é o final da sua história que vai ligar a sua palestra, que vai deixar um ensinamento para vocês, para quem está te ouvindo, né? E aí essa história, ela não tem que ser linear, porque senão ela não tem graça. Ela tem que ter altos e baixos, ela tem que ser uma história de Hollywood. Quando você assiste a um filme, não é? Você assiste um filme, o que acontece?
ele começa de um jeito, ele vai para cima, ele vai para baixo, ele tem vários tons, ele tem que ligar você a algo, né? Ele tem que ter emoção, ele tem que ter uma estratégia que te chame a atenção para você querer assistir esse filme. Então, quando você está contando essa história, você tem que ter um tom, você tem que aumentar, diminuir, você tem que falar baixo, falar alto, você tem que estruturar de um jeito que chame a atenção. Não é isso? Isso é o legal. Legal é ter vários percursos nessa história que você queira assistir ou que você queira ouvir. Então, como contadora de histórias, também apresento possibilidades, né, de estruturar o meu roteiro de uma forma encantadora, mas também tem que ser impactante. Então, dentro de uma palestra, eu tenho que ter a minha abertura impactante. Eu tenho que ter a minha história, eu tenho que ter o grande finale, mas também eu tenho que ter o meu método. E eu já venho compartilhando algumas possibilidades do meu método. Meu método se chama VIP e uma letrinha V, que é o vínculo. Qual é o vínculo que você tem com os seus alunos, por exemplo? Eu, enquanto professora, trago uma forma de vincular os meus alunos para que eu chame atenção, mas que eles também gostem, né, da estrutura e do meu método, da minha aula. O vínculo é algo importantíssimo para que você chame atenção na sua palestra, para que você chame atenção nas suas aulas. Todo palestrante é professor, não é? Palestrante é professor porque você está ensinando, compartilhando algo para transformar a vida de pessoas. Então, o vínculo é algo que aproxima você do seu público, da sua plateia, dos seus alunos. O restante do método vou contando na sequência de algumas estruturas que vamos apresentando aqui. A ideia é que você tenha uma singularidade. Você não tem que copiar nada de ninguém e ser nada como outras pessoas, mas você pode ter você pode modelar pessoas que você gosta, pessoas que você já acompanha, pessoas que você acredita, não é? Eu tenho como mentora Tati De Andela e tem muitas falas delas que eu trago aqui para vocês e digo que é dela, né? Eu não copio, eu me modulo e se eu falo algo como ela já disse, eu vou colocar as referências. Então, se você fala algo, ou se você leu algo, ou se você está compartilhando uma frase que é de alguém, é de integridade dizer de quem é, né? Então, você também pode ter a sua singularidade através de um modelo que você acompanha. Ser singular é importante para que as pessoas entendam que essa estrutura partiu de você. Então, como eu digo na minha palestra, né? Eu tenho a minha os 5 passos para organizar a minha história. Onde eu começo a minha história? A minha história não é igual a de ninguém. A minha história é minha. Então eu começo em 1987. Eu era uma menina de apenas 11 anos de idade que ingressava na quinta série, a antiga quinta série, numa escola de periferia na cidade de Matão, aqui no interior de São Paulo, onde eu ainda moro há mais de 40 anos. E lá, nessa quinta série, eu estava descobrindo coisas muito interessantes e foi a primeira vez que eu entrei em uma biblioteca. E como a minha palestra fala sobre a comunicação e o medo de falar a respeito, então foi tudo onde começou, a partir de um livro que eu não sabia que eu podia levar para casa. Eu fiquei tão encantada com aquelas prateleiras cheias de livro que eu tive medo de pegar aquele livro, de folhear aquele livro e levar para casa, porque eu não sabia que eu podia levar para casa. Ai, aquela história me encantou de uma tal maneira. Quanta magia eu vi naquela história. Quanta magia que eu vi naquele amigo, porque aquele livro era o meu grande amigo naquele momento. Eu levei ele para casa, eu li e trouxe para devolver para a escola, mas antes de devolver eu queria falar com alguém. Falar com quem? Com o professor, com os meus pais, com os meus amigos? Ah, mas para você saber a continuidade dessa história vai ter que assistir a minha palestra.
Quanta magia, né? Onde foi, quando foi, já contei para vocês. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu a partir dessa leitura foi aonde eu descobri a arte da cena. A arte da cena que me fez professora de teatro hoje. Hoje eu sou uma professora de teatro conceituada na minha cidade, reconhecida na minha cidade e quero ser reconhecida por todo o Brasil, por todo o mundo e por que não? Eis o meu sonho, né? Compartilhando com vocês a estrutura do que aconteceu para que eu me transformei numa professora de teatro e por que eu quero levar o método VIP, que nada mais é que a estrutura do teatro, para o mundo. Então, o que aconteceu, nós vamos descobrir na palestra ou em outras lives posteriormente. E o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com isso, né? Que depois de alguns anos lecionando, trabalhando a arte da cena, eu ainda tinha o medo de me comunicar, de falar para um público. Eu falava para o meu público infantil, para o meu público adolescente, mas para um público maior. Talvez professores, talvez palestrantes. Qual é o método que eu uso para me comunicar com vocês hoje? Também com um pouquinho de vergonha, também com um pouquinho de timidez, mas que eu realizo hoje com coerência, com agilidade, né? E utilizando essas ferramentas teatrais e compartilhando as ferramentas teatrais para o mundo de quem tem medo de comunicar, para quem é tímido, para quem utiliza a comunicação para empreender, para quem utiliza as ferramentas teatrais na comunicação para vender algo, porque comunicar é importante. E hoje eu venho, através das redes sociais, dizer que as ferramentas teatrais podem te ajudar. Podem te ajudar como me ajudou a me comunicar, como me ajudou a perder a timidez, como me ajudou a entender que eu posso estar em qualquer lugar através das ferramentas teatrais. E aí, dentro dos 5 passos para escrever o meu roteiro, também tem a chamada para a ação. Como que eu posso dizer a vocês para compartilhe os meus conhecimentos, ou compartilhe, dê um like, coloca um coraçãozinho aí para você que gostou, para você que sabe que a comunicação é importante, eu posso te ajudar através das ferramentas teatrais. Então, quanto é importante fazer um roteiro. E para finalizar essa conversa, porque é uma conversa, né, do storytelling, de como fazer uma boa história e de como ter esses 5 passos para melhorar o seu roteiro, eu também quero dizer para vocês que isso daqui é o Canva de uma estrutura do Instituto De Andela. A Tati De Andela, ela compartilha com a gente como nós fazemos os nossos sonhos se realizarem, através de uma metodologia de você escolher quais são os seus seus três propósitos. E um dos propósitos que eu coloquei aqui, que eu já disse para vocês que eu ia compartilhar, é como estruturar a minha palestra. E datas, né? Datas para esse propósito. Até 30/5 eu teria a minha palestra estruturada e praticando. Então eu já estou praticando, ela já está estruturada. Aliás, também vou compartilhar com vocês a minha estrutura. São 12 páginas da palestra já estruturadas. Agora é treinar, 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 treinar e treinar, porque é assim que eu vou chegar à minha melhor versão, treinando. Eu, enquanto atriz, treino as minhas falas. Eu, enquanto palestra, treino a minha palestra e quero melhorar cada dia mais. Quer dizer que ela está pronta? Não, quer dizer que ela está pronta o roteiro. Conforme eu vou realizando o meu treinamento, eu posso melhorar, eu posso mudar, eu posso organizar de uma maneira que ela fique mais atraente. Começo, meio e fim. Abertura impactante, storytelling, método, grand finale. Mas tudo isso eu tenho que ter os meus tons,
eu tenho que ter humor para falar, eu tenho que ter metáforas e analogias para que seja interessante para que o meu público me acompanhe. É isso. Não deu certo estar aqui com os memoráveis hoje, voltaremos em breve, mas eu quis deixar para vocês um pouquinho do que nós íamos fazer às 6:30 da manhã, memoráveis na rede. Obrigada, gratidão por quem ficou até o final compartilhando e quero dizer para vocês que mexeu tanto comigo que eu gostaria tanto de compartilhar com vocês e foi o que eu fiz. Um grande abraço e até breve.